pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, deixei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado
Graças a Deus, irmãos. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite. Você que nos acompanha em casa, pela transmissão. Nosso desejo é que você possa ser cheio da unção do Espírito Santo. Convido você a se colocar de pé no seu lugar. Está orando, colocando esse momento diante da presença do nosso Deus. Se você puder, feche os teus olhos, comece a engrandecer ao Senhor. Comece a dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir dentro de você, porque você é a habitação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha moldar em você aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável diante dos olhos do Senhor. Deus, nós damos liberdade para o Teu agir nessa noite em nossas vidas. Aqueles que estão nos acompanhando em casa, Senhor, eles também fazem, Senhor, essa mesma oração. Que o Teu agir, Senhor, aqui neste lugar possa ser o mesmo na casa de cada um. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, damos a total liberdade para o Senhor nessa noite. Agir em nossa vida, agir em nós e através de nós. Nós somos casa, Senhor, nós somos Sua habitação. Que o Teu Espírito Santo venha nos transformar, que o Teu Espírito Santo nos venha nos levar, Senhor, mais próximos de Ti. Por isso, Senhor, tenha liberdade, Espírito Santo. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, e todo o louvor. Aleluia, Deus. Se coloque diante da presença do Senhor, com seus olhos fechados. Enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção, que você possa adorá-lo em espírito e em verdade nessa noite, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare: eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar.
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tu tens a liberdade, pode entrar em minha vida, em minha vida. Tira tudo aquilo que não é teu, Senhor. Tu és, Espírito Santo, a nossa habitação, nossa morada, Senhor, em nosso coração, ó Deus, e tenha liberdade para tirar de nós. Assim como nós cantamos aqui, Senhor, com essa canção, o Senhor tem liberdade em nós. O Senhor tem liberdade, então o Senhor pode agir. Sabemos, Senhor, que o teu agir em nossa vida, o teu perdão em nossa vida, ele cura, ele sara as nossas almas. Quantas pessoas abatidas, Senhor, aflitas nesses dias de hoje. Em nome de Jesus, que elas possam, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo e possam sentir nessa noite abraçadas, Senhor. Que cada um possa sentir um pouco do teu amor que cura, que restaura, Senhor, que limpa, que traz, Senhor, acalento para as nossas almas, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti. Troca, Senhor, a nossa tristeza por óleo de alegria, o nosso pranto, Senhor, por festas, porque, Senhor, onde está a Tua presença, ó Deus, o Senhor transforma. Não há tristeza, Senhor, que não venha pular de alegria onde o Senhor está. Lá em Isaías 61, a palavra do Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes, e ordenar acerca dos tristes que Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Onde a presença do Senhor está, tudo muda. Amém? E nós somos responsáveis por isso, para trazer alegria, para trazer restauração através do agir do Espírito Santo de Deus, através de nós e em nossa vida. Amém? Você crê nisso? Você é um agente do Senhor, mas não um agente secreto, tá? Nós somos chamados para levar as boas novas, e é isso que nós vamos declarar nessa noite. Amém? Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião, óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. O inverno já passou e a primavera já chegou. Já se ouve a voz de Deus como um trovão.
vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Mais uma vez vamos declarar: óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Você que veio preparado para ofertar e dizimar a casa do Senhor, esse é o momento, amém? Autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo a dor. A igreja olhando, Autor, prossigo, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo a dor. Glória a Deus, amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento, você que está em casa. Sabemos que nós temos passado por grandes lutas, grandes dificuldades, mas eu posso falar para você que grandes coisas estão por vir. O Senhor Deus tem moldado uma geração que vai se levantar e vai confrontar de frente tudo aquilo que o inimigo tem feito para que venha desanimar o povo do Senhor. E nós, nessa noite, nós levantamos contra isso, contra a tristeza, contra o desânimo. Não há perseguição que vá parar o povo de Deus. Não são as tribulações.
Deus, em nome de Jesus, molda, Senhor, em nós. Molda, Senhor, molda a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, levante um povo restaurado, um povo curado, Senhor. Um povo, Senhor, cheio da unção. Um povo que se levanta, Senhor, contra o pecado. Um povo, Senhor, que se levanta contra tudo aquilo que vem, Senhor, para destruir, ó Pai. E nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus dessa terra, o Senhor é o Deus desse povo. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Deus desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Você pode declarar isso? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Queria nesse momento que você fechasse os teus olhos.
Eu queria levar você naquela situação que para você parece tão difícil. Aquela situação que muitas vezes você pensa, não tem mais como, não tem mais jeito, eu não consigo mais. Traga à tua memória essa situação. Traga à memória essa pessoa. Traga à tua memória esse problema de saúde. Começa a profetizar, ninguém é como o meu Deus. Começa a profetizar sobre isso, dizendo: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Profetiza o agir de Deus aí. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. hoje aqui, Senhor Jesus. Cadeias quebradas, Senhor. Vidas restauradas, Senhor, pelo mover do Teu Espírito. Sopra a Tua unção, Senhor, sobre o Teu povo. Sopra a Tua unção, Senhor, sobre essa igreja. Senhor, nós profetizamos cura e restauração, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém aqui enfermo, Deus, que seja curado nesse momento, que seja curada nesse momento, pelo poder e pelo nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém que está nos acompanhando em casa, Senhor, alcança essa pessoa agora nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus. E se assim for da Tua vontade, ó Pai, cura e restaura. Receba a cura do Senhor aí onde você estiver. Receba a cura do Senhor aí nessa causa. Que o Senhor comece a movimentar a tua vida neste momento. Ninguém é como o nosso Deus. 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 2 Crônicas 7:14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O Senhor está ouvindo a tua oração, meu amado. O Senhor tem ouvido a tua oração. A partir do momento que você se submeter à vontade do Senhor, o Senhor vai entrar e vai agir ao teu favor. Por isso confie e acredite naquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar ao Senhor. Aplauda ao Senhor neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar, amados. Nós teremos agora a apresentação de uma criança. Eu quero chamar aqui até o altar os pais do Wagner Miguel, chamar a Raelis Pereira Oliveira e o Fagner Souza Oliveira. Convido vocês a virem até aqui ao altar.
Graças a Deus, irmãos. Para nós é um prazer, é uma felicidade muito grande de estar apresentando, consagrando uma criança ao Senhor, porque entendemos que ela ainda não tem idade suficiente para se decidir para o batismo, né, Wagner? Está sorrindo. Mas nós queremos desde já colocar a vida do Wagner diante do Senhor e consagrá-lo ao Senhor, para ser uma criança, um adolescente, um jovem, um homem de Deus. Amém? Você concorda com isso? Amém? Quero deixar um texto da palavra de Deus, do livro de Salmos, capítulo 1. E a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto nas estações próprias, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus. E nós precisamos, assim como a palavra de Deus diz, como os filhos são herança do Senhor, nós precisamos cuidar destas heranças que Deus nos dá. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando ela for grande, ela não se desviará. O papel de ensinar é dos pais. E muitas vezes nós temos uma concepção onde nós falamos uma vez e deixamos. Nós temos uma ideia de escola, né, de formação educacional. A criança não vai apenas um dia na escola, mas ela vai todos os dias da semana durante um longo período. Então nós precisamos estar constantemente ensinando aos nossos filhos, desde pequenininho, a eles guardarem os estatutos e os mandamentos de Deus, honrarem a Deus, se submeterem a Deus. E aí a palavra de Deus diz que até quando ele for grande, ele não vai se desviar deles. Então este é o papel de vocês, como pais, de encaminhá-lo, de abençoá-lo, de cuidar desta herança que Deus permitiu a vocês e de ensinar o caminho em que ele deve andar. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, dar força, unção, sabedoria para colocá-lo sempre na presença do Senhor. Amém? Vamos orar pelo Wagner? Se você pode, estenda sua mão para cá, vamos colocar a vida dele diante do Senhor agora. Pai, eu quero te adorar, eu quero glorificar o teu nome pela vida do Wagner, ó Deus, dessa criança tão querida, Senhor, tão sorridente e tão amada, Senhor. Eu quero entregá-lo nas tuas mãos agora. Nós queremos consagrar a vida do Wagner a ti, Senhor. Que possa ser dias de bebê, dias de adolescente, de pré-adolescência, dias, Senhor, de adolescência, dias, Senhor, de juventude e dias, Senhor, como um homem formado, todos os dias na presença do Senhor. Nós entregamos esta família diante do teu altar. Que o Senhor libere, Senhor, uma unção e o Senhor libere a tua sabedoria, o teu cuidado, o teu querer sobre a vida destes pais, para que eles possam cuidar desta herança preciosa que o Senhor os deu. Pai, abençoa esta família, abençoa a vida do Wagner. Nós, mais uma vez, consagramos a vida dele ao Senhor e fazemos isso em nome do Filho amado Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns pela atitude, tá? Continuem firmes na presença de Deus
e encaminhe esse moço lindo aí, para que os dias dele possam ser todos os dias próspero, como diz a palavra de Deus. Deus abençoe. Ela vai entregar o certificado para vocês. Irmãos, hoje nós temos uma pastora diferente aqui para falar uma palavra para nós. Chega para cá, minha irmã. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deus vai trazer uma mensagem abençoada para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, que você tenha a liberdade do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe. Amém, graças e paz a todos. Amém. Eu creio que muitos já me viram por aqui, mas muitos não me conhecem. O meu nome é Luziete. Eu estou há 2 anos, vai fazer que eu moro aqui em Taquari. E este foi o lugar onde o Senhor escolheu para que eu fosse abençoada, para que eu pudesse tanto receber da parte dele, como nesse momento, compartilhar um pouco daquilo que ele tem ministrado ao meu coração. É uma honra para mim poder estar aqui, poder estar diante de pessoas que eu aprendi a amar e conhecer aquilo que o Senhor fez. Apresentar um pouco de quem eu sou, tirar a máscara porque ela passa a fazer parte da vida da gente, né? A gente nem sente que está usando mais. Mas, nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, estar aqui não como uma pregadora, porque eu não sou, mas como uma mulher temente a Deus e que está aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Amém? Eu queria que antes disso nós orássemos, apresentando nossa vida ao Senhor. Queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e apresentasse a Ele a sua vida. Talvez nós estejamos aqui nessa noite esperando algo de Deus e talvez não seja aquilo que Ele tem para nos entregar. Então, que o nosso coração ele esteja aberto para receber a palavra do Senhor, que vai ser ministrada para mim e para vocês que estão aqui nessa noite e para aqueles que estão em casa que impossibilitados de estarem aqui. Senhor, meu Deus, nós queremos em nome de Jesus colocar as nossas vidas diante de Ti. Colocar o nosso coração, a nossa mente, que Tu possa abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, enxergar e ouvir aquilo que Tu tem para falar conosco. Que o nosso coração ele seja uma terra fértil, preparada para receber a Tua semente, e que assim ela possa germinar e dar bons frutos. Eu Te agradeço, Senhor, e quero me colocar diante de Ti, Senhor Deus, como pequena que sou, mas que sirva a um grande Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis. Vocês vão ouvir um sotaque diferente, é o sotaque nordestino, viu? Alguns já estão acostumados. Tinha que ter legenda, porque pode ser que tenha coisa que eu falo que vocês nem entendam. Mas eu vou me esforçar. 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos meditar nessa palavra que o Senhor já ministrou ela à minha vida há muito tempo atrás, mas que nessas últimas semanas Ele tem me lembrado. E eu tenho pensado e meditado nela. E hoje eu entendo o porquê que o Senhor tinha me mostrado ela, porque talvez não, é a oportunidade que o Senhor queria que estivesse aqui nesta noite, apesar de um pouco nervosa, né, porque a gente é humano. Mas eu jamais diria não para um chamado do Senhor na minha vida. Essa é a disposição do meu coração hoje. Então vamos ler a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor,
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Amém? O Senhor, Ele falou grandemente comigo através dessa passagem, porque Ele mostra para nós, eu acredito que todos aqui já ouviram falar, de um rei chamado Ezequias. Se você ler os capítulos anteriores, que começa falando que Ezequias foi um Deus que fez o que era reto, um rei que fez o que era reto aos olhos de Deus, que agradou o coração dele. Um rei que começou a governar aos 25 anos, no entanto, ele já reinava muito antes disso junto com o seu pai, que era Acais, que provavelmente foi aquele que caminhou junto com ele, ensinando a verdade, ensinando o caminho que devia andar, como ele deveria agir, e que ele deve ter tido com o pai o exemplo de como ele deveria seguir e de como deveria governar Judá. E durante 14 anos, ele governou junto com o pai. Mas aos 25, ele teve a responsabilidade de cuidar e de governar um reino sozinho. E sozinho que eu falo, esses reis antigamente eles tinham muitos conselheiros, mas naquela época, aquelas cidades de Israel, elas viviam uma teocracia, que é o governo do homem através da palavra de Deus. Ou seja, Deus governava através dos seus profetas, dos seus reis, dos seus juízes. Então, tudo que se fazia, se consultava a Deus para que aquilo fosse feito. E Ezequias foi um homem muito temente a Deus e fez isso com maestria. Tanto que se você continuar lendo, a Bíblia diz que ele derrubou altares de adoração a ídolos, a deuses estranhos. É interessante que eu não lembrava, mas eu pesquisando ontem, eu vi que foi Ezequias que quebrou e derrubou aquela aquela serpente que Moisés lá no deserto colocou diante das pessoas para que elas fossem curadas de uma úlcera, de caroços que apareceram nelas. E aí aquelas pessoas se apegaram àquilo e passaram a adorar e acender incensos para essa serpente. E isso, muitas vezes, eu tenho certeza que colocavam aquilo diante antes do Deus Todo-Poderoso. E Ezequias chegou para acabar com isso. Ele veio implantar o verdadeiro reino de Deus, mostrando que só se adora a um só Deus. E ele fez isso com o seu coração. No entanto, em um certo dia, depois de uma
ameaças que houve do rei da Síria de destruir Judá, de entrar, e ele clamou, orou, e o Senhor falou com ele através do profeta Isaías. O profeta Isaías teve uma missão de chegar diante de Ezequias e dizer: o Senhor diz, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E aí eu comecei a pensar, e como foi falado aqui para quem estava na reunião das terças-feiras que a gente vem, do MCM, eu entrei na história. E eu comecei a me imaginar, se eu tivesse o privilégio de falar com Deus e Deus comigo, e de repente eu ter muitas vitórias, eu ter uma vida abençoada, e a todo tempo o Senhor dizer que o caminho era aquele, que estava tudo certo, mas aí de repente Ele chega e diz: arruma a tua casa porque tu vai morrer. E isso foi algo muito forte ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Se assim como o Senhor ministrou a mim, se hoje Ele chegasse para cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra e dissesse: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Qual foi o primeiro pensamento que veio à sua cabeça? O que é que precisa ser arrumado? O que é que precisa ser colocado no lugar? O que é que nós precisamos diante do Senhor? Porque é muito interessante, porque a Bíblia não conta e não cita que Ezequias era um pecador e que ia morrer por causa do seu pecado. Mas existia algo nele, assim como eu acredito que existe em cada um de nós, que aos olhos de Deus precisa de arrumação, precisa ser posto no lugar. Nós não sabemos se a casa que o Senhor falou foi a casa física, o palácio onde ele morava. Se a casa, o templo do Espírito Santo, que hoje nós sabemos que somos nós. O templo do Senhor, a qual eles saíam da casa dele de tempo e iam lá adorar e ministrar ao Senhor. A Bíblia não conta. Mas pelo que nós entendemos, tudo isso faz parte da nossa vida. Nós somos templo, então nós somos casa. Nós temos uma casa onde nós moramos. E nós temos essa casa que é a casa do Senhor, onde nós nos reunimos como corpo para adorá-lo. E esse homem, ele foi confrontado com isso. E aí é interessante porque muitas vezes quando um profeta chega diante de nós e ele libera uma profecia que nós não gostamos, a primeira atitude de algumas pessoas é ficar chateado com o profeta. Porque talvez aquilo não é de Deus. Mas Ezequias, ele acreditava tanto, ele confiava tanto, e ele talvez sabia lá no fundo, na alma dele, o que precisava de arrumação, o que precisava ser posto no lugar, que a atitude dele diante de Isaías foi se virar e chorar. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, amargamente. Porque ainda que nós saibamos que um dia, se nós não formos a geração que vai ser arrebatada, nós vamos descansar no Senhor, mas ninguém quer. Porque nós não nascemos para morrer. O pecado que trouxe como consequência para as nossas vidas a morte. E ele chorou e ele orou. E a oração dele foi linda. E essa oração, ela tocou o coração de Deus. E é aí onde está a chave. Que eu parei e disse assim: Senhor, eu quero um coração quebrantado como o de Ezequias. Eu quero entender o que naquele homem moveu o coração do Senhor a ponto dele mudar de ideia e acrescentar a ele 15 anos. E eu queria que nesse momento, cada um de vocês pensasse nisso. O que eu poderia chegar diante de Deus? Como eu poderia chegar diante de Deus? Talvez com uma oração, talvez com uma atitude, talvez com um louvor, com uma adoração. Eu não sei como. Mas como você chegaria diante do Senhor? A ponto de mover o coração dele e fazê-lo mudar de ideia em relação àquela sentença que foi liberada diante da vida dele.
Talvez tenha algo na sua vida que não seja morte física, que não seja doença como Ezequias teve, mas talvez tenha algo que lá no fundo você precise dessa atitude do Senhor. Que Ele chegue diante de você e diga: acabou. A partir de agora, a bênção está liberada sobre a sua vida. Eu achei interessante que o pastor Ronildo começou a falar aqui em cura, e ele falando ali, eu disse: está indo, Senhor, tu está direcionando. Porque muitas vezes a cura não é só a cura física. Nós vivemos dias tão difíceis, tanta opressão por causa de tudo que está acontecendo lá fora, que muitas vezes a gente vê pelos cantos pessoas oprimidas e doentes, emocionalmente, espiritualmente. Muitos, por causa da doença física ou com medo da doença física, acabam ficando doentes espirituais. Se afastam um pouco de Deus. Mas esse é o momento em que o Senhor quer que nós clamemos a Ele de todo o nosso coração. Que nós venhamos nos derramar diante dEle, assim como fez Ezequias, para que seja mudado a sentença de morte que lá fora está sobre as nossas vidas. Muitos se foram, muitos descansaram no Senhor, mas nós ainda estamos aqui. E assim e nós vemos que, assim como Ele teve uma nova chance, o Senhor tem nos dado isso todos os dias. A cada dia que eu acordo, eu paro e digo: Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de fazer aquilo que eu não fiz ontem. De te agradecer por aquilo que eu não te agradeci ontem. Nós temos nas nossas mãos as melhores armas e as mais poderosas. Mas muitas vezes a gente faz um caminho meio torto e demora a chegar. E esse caminho muitas vezes faz com que na caminhada nós venhamos sofrer além daquilo que nós deveríamos. Eu ouvi uma frase, eu agora não lembro o nome do autor, mas ele dizia assim: se alguém me desse 6 horas para cortar uma árvore, eu passaria 4 afiando o facão. Porque aí eu não ia precisar me dispor de tanto esforço físico. E muitas vezes nós sabemos que o caminho está aqui. É esperar em Deus, é fazer a nossa parte. É estar diante dEle, é clamar. Mas muitas vezes essa é a última coisa que a gente faz. Quando não tem mais jeito. Ezequias decidiu ser a primeira. Ele não correu para ninguém, ele não foi atrás de sábios, de juízes, de conselheiros. Ele não foi para os pés do profeta Isaías pedir que o profeta falasse com Deus e fizesse diferente daquilo que ele estava falando. Ele foi até aquele que poderia resolver o problema dele. Ele orou, chorou, se quebrantou e se derramou diante do Senhor. E ele obteve a graça. No entanto, são algumas coisas interessantes que a gente vê. Durante esses 15 anos, que foram 15 anos de oportunidade, talvez era o tempo que Ezequias precisava, que Deus deu a ele, para que ele viesse arrumar a casa, pôr as coisas em ordem. E a gente vê, eu queria compartilhar com vocês uma passagem que está lá em 2 Coríntios, que fala a respeito de 2 Coríntios, capítulo 5. Uma passagem muito, muito linda, muito poderosa para as nossas vidas. E fala sobre quem nós somos no Senhor. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 5, 1 diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus.
essa casa que somos nós, ela não foi feita por mãos de homem, ela foi feita pelas mãos de Deus. É a impressão digital dele que nós temos no nosso corpo. Porque ele nos criou, ele nos formou. Mas muitas vezes essa casa precisa de arrumação, sim. Quem não precisa? Essa casa precisa se arrumar, procurar, fazer as coisas que para a gente talvez seja algo muito pequeno. Eu lembro que o pastor Cláudio falou aqui, uma semana passada, a semana anterior, que a gente hoje vive tropeçando muito em coisas pequenas, em pecados pequenos, e acaba que tomando o nosso tempo e a gente esquece de consertar aqueles grandes. Ninguém tropeça numa pedra grande. Se alguém levar uma topada, eu acho que é assim, né, que vocês chamam aqui, eu chamo topada, quando você bate assim e cai, eu tenho até medo de falar alguma coisa e não entender. Mas é uma pedrinha dessa pequenininha no meio do caminho que pode nos derrubar. Não é uma pedra enorme, porque essa a gente vai se desviar dela. Mas a pequena derruba. E a palavra de Deus também diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se cair, existe um Deus com a mão estendida, pronto para ajudar. Então essa casa, que é o templo do Espírito Santo de Deus, ela precisa sim ser arrumada, ela precisa ser adornada, ela precisa ser preparada, ela precisa estar atenta, porque existe um Deus que vem buscar. E como está a nossa casa? Durante esse período que Ezequias ele teve do Senhor essa graça e essa bênção, é interessante que ele teve um filho que governou depois dele, e o nome desse filho foi Manassés. E é muito interessante que eu sempre, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê que naquela época, se um rei fazia o que era reto aos olhos de Deus, todo o povo seguia e fazia o que era reto aos olhos de Deus. Aí depois você vai, aí vem o rei e diz, aquele rei fez o que era mal aos olhos de Deus. E todo o povo se corrompia junto com ele. E Ezequias teve um filho, e aí a gente vê que mesmo aquele que serve, mesmo aquele que é fiel, que anda no caminho do Senhor, ele passa por dificuldades. Ele tem problemas. E eu achei muito interessante porque dá-se a entender que a doença de Ezequias era uma úlcera. Não se diz onde, mas era uma úlcera. Uma ferida, um caroço, não sei, um câncer, podia ser. E aí o profeta Isaías diz assim, faz para mim uma pasta de figo. E traz. E diz que ao pegar aquela pasta e colocar em cima da úlcera, ele é curado. E ao ser curado, acrescentou esses dias. E eu imagino que, pelo que eu entendi, se eu estou bem em matemática, uns 3 anos depois ele teve Manassés. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aos 12 anos, Manassés reinou. Então, se ele reinou é porque Ezequias morreu. Ele teve a chance, ele teve a oportunidade de fazer ainda mais para Deus. Mas o Senhor guardou. Ele pode livrar, ele livra hoje da pandemia, mas vai chegar o tempo em que vai acontecer. Ninguém quer. Todo mundo quer ir para o céu, quer morar com Deus, mas ninguém quer morrer, porque eu não quero. Pelo menos agora não. Eu digo, Senhor, eu quero mais um pouquinho de tempo. Eu quero fazer mais, enquanto eu posso. E aí eu fico olhando e pensando. A Bíblia não fala, mas como será que Ezequias criou o filho dele? Nós sabemos que não é com palavras e dizendo aos nossos filhos como eles devem agir que eles vão aprender. Eles aprendem com exemplo. E ele tinha em casa um exemplo de um homem temente a Deus. Mas ele não foi. Todos os altares de ídolos que Ezequias derrubou, Manassés ergueu. Todas as estátuas que foram quebradas e destruídas para adoração ao único Deus, Manassés ergueu. E Judá voltou a adorar deuses estranhos.
E se você seguir a história, eu, particularmente, eu sou apaixonada pelo livro das histórias dos reis de Israel. Eu aprendo muito, tem muito exemplo. Mas, com tudo isso, voltando à história da pasta de figos, que eu dei uma viajada, fui e voltei, eu fico imaginando assim, o Senhor naquele momento, ele não teria poder de impor suas mãos e pedir para o profeta orar e Ezequias seria curado? Será que foi uma pasta de figo que realmente curou a doença daquele homem? Eu não acredito. Eu acredito que o que o Senhor quer falar para nós é que muitas vezes, para que o Senhor faça a parte dele, eu preciso fazer a minha. Aparentemente pode ser uma coisa tão tola, assim como foi para Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Mas é obediência que faz a diferença na nossa vida. É obedecer à vontade de Deus. E é isso que muitas vezes faz mudar. Só que, no entanto, ainda assim, o ser humano vem e duvida. E às vezes a gente tem, mas como um homem podia ouvir Deus dizendo a ele que fazia isso? E Ezequias ainda assim quer uma prova de que realmente ele ia ser curado e que ao 3º dia ele deveria subir ao templo para adorar a Deus. E aí nós vemos que o nosso Deus, ele para nos abençoar, ele faz coisas incríveis e inimagináveis aos olhos humanos. Coisas que, assim como a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E aí ele ainda dá a opção a ele, você quer que faz o quê? Você quer que adiante a sombra ou você quer que retroceda? Aí ele diz, é muito fácil adiantar a sombra. Eu quero que retroceda 10 graus, a sombra do relógio de Acais. E aí, na época, eu fiquei muito... Esse relógio de Acais, o que seria o relógio de Acais? Porque Acais era o pai de Ezequias. E aí, pesquisando, eu descobri que uma maneira que aquelas pessoas antigas, elas tinham de medir o tempo, de saber, né? Antigamente, as pessoas olhavam para cima, olhavam para o sol e diziam, tal hora. E diz que tinha uma escadaria no palácio desse rei. E ele construiu essa escadaria onde o sol batia. E era justamente daquela forma que ele sabia mais ou menos a hora. Apesar de que, de acordo com as estações, a posição do sol muda. Mas eles sabiam disso, né? Tem estudiosos para isso. E aí, o Senhor mostrou a Ezequias. Ele não precisava, mas ele mostrou que ele era com ele. E aí ele fez retroceder o tempo. Esses 10 graus que a Bíblia fala, fica em torno de 40 minutos, mais ou menos. O tempo voltou. E aí eu pergunto a você, existe algo que Deus não faça por amor a mim e a você? Talvez Ele não precise mostrar, mas por amor, para que nós venhamos nos sentir seguros, porque o ser humano é uma criação de Deus, mas é inseguro e duvida de tudo. Você passa a vida inteira sendo abençoado. Se tiver uma coisa pequena, você vai duvidar de tudo aquilo que você já viveu. Mas o Senhor mostrou que Ele é e que Ele faz. E Ele faz na minha vida e na sua. E Ele não mudou. Essa é a melhor notícia. Ele não mudou. Ele ainda continua ouvindo as nossas orações. Ele ainda continua atendendo as nossas orações. Mas muitas vezes nós não recebemos, porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos pedir. E aí é quando a gente tem que chegar diante dele e dizer, Senhor, me ensina. Eu quero aprender. Gera em mim um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que Ele não vai desprezar. Que nós venhamos colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que em nós precisa de arrumação, de conserto,
que nós venhamos colocar nas mãos daquele que pode fazer, que pode resolver, daquele que é capaz de fazer o sol retroceder, daquele que é capaz, como fez por Josué, fazer o sol parar. E a Bíblia diz que ficou um dia inteiro o sol parado. E se a gente for olhar direitinho, pela lógica aí, o pouco que eu entendo, o sol não gira. É a terra que gira ao redor do sol. Então não foi o sol que parou, foi a terra. E ele fez isso para quê? Para dar vitória àqueles que a ele buscam. Então não é diferente comigo e com você. A vitória vem. A gente só precisa se posicionar. A cura vem. A gente precisa se posicionar. Se assim apraz o Senhor. Eu não sei como nesse momento você poderia chamar a atenção do Senhor. Eu não sei como nesse momento você poderia se colocar diante dEle e clamar a Ele e fazer com que Ele mude essa situação da sua vida que só você sabe e conhece. Mas você sabe. Como chegar diante dEle sem se preocupar com quem está do lado. Sabe? Não se preocupar naquilo que, quando você chora, se alguém vai olhar e ver e achar que você está com problema. Quando você glorifica a Deus. Quando você abre a sua boca e adora, mesmo que você ache que você não tenha voz para isso, e você se preocupe com quem está do lado. Talvez é essa a atitude que o Senhor está esperando. Que nós venhamos parar de se preocupar com o que as pessoas vão pensar, com o que nós fazemos para Deus. É para Ele. É somente para Ele. Não dá para se preocupar se alguém vai gostar daquilo que eu falei, ou da maneira como eu orei, ou da maneira como eu adorei. Eu fiz para Ele. Então é Ele que tem que receber. É para Ele que o meu coração deve estar voltado. É para Ele que é para Deus que eu preciso entender e abrir os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a voz dEle e não precisar que ninguém venha falar comigo. Eu posso ouvir a voz do meu Deus. Eu também sou profeta de Deus e eu posso, na minha vida, profetizar. Você pode. Então que nesta noite nós venhamos colocar a nossa vida, a nossa casa, aquela que precisa de Deus para arrumar. Sabe, ainda que seja difícil, porque eu costumo dizer assim, que a gente que é dona de casa, e até os homens também que fazem isso, se você pode chegar na minha casa, aparentemente está tudo muito arrumado. Mas se eu nesse dia decidir fazer faxina, eu vou ter que tirar tudo do lugar. E aparentemente eu vou bagunçar tudo para depois colocar no lugar. E muitas vezes a gente pode achar que está acontecendo isso na minha vida. Senhor, parece que quando eu orei, parece que quando eu determinei isso na minha vida, piorou. Mas é Jesus tirando do lugar para depois colocar. E quando voltar, volta limpo. E quando voltar, volta arrumado. Volta de um jeito que é Ele que determina assim, né? O pastor Ronildo cantou, eu sou tua casa, eu sou tua morada. Tira tudo do lugar, arruma. Faz aquela arrumação que só tu sabe fazer. Sabe, eu descobri há algum tempo atrás que existiam coisas na minha vida que nem eu sabia que eu precisava ser liberta. Que nem eu sabia que precisava de arrumação. E parece que quando vai saindo, que você vai descobrindo, até você se choca com quem você é. Mas é muito bom saber que existe um Deus que se preocupa conosco. E que se Ele está fazendo tudo isso, é porque Ele quer que cada um de nós estejamos com a nossa casa arrumada. Para que o Espírito Santo dEle seja aquele que olha para nós e diz: você é um lugar bom de estar. Você é a minha morada preferida. É isso que nós devemos desejar e almejar.
é o Senhor. É isso que nós devemos buscar dele. E aí, para finalizar, tem uma passagem lá no livro de Isaías que eu acho muito lindo. Muito, muito, muito lindo. E me comove, o meu coração queima quando eu leio, quando eu ouço. Isaías 43, somente o versículo 26. Diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. E aí, o que é que nós estamos esperando para colocar a nossa vida? Sabe aquela situação que muitas vezes a gente aguenta ali calado, sofrendo. O Senhor quer ouvir de você. Aí você pode dizer, mas Ele sabe. Ele quer ouvir de você. Ele quer junto com você. Ele diz, juntamente com você, me lembra da tua causa. Diz para mim o que é que você está precisando. Eu estou aqui. Entra em juízo comigo. Eu quero te justificar. Eu quero fazer por você aquilo que você precisa que seja feito. Mas para isso, vem. Fala. Eu quero ouvir. Eu fico imaginando que aquele rei, se a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, eu acho que ele gritava de dor. Porque não é fácil você receber uma palavra do Senhor e dizer, você vai morrer. Talvez chegue a notícia da doença, chegue a notícia da morte, chegue a notícia daquela pessoa que foi embora. Mas o Senhor, Ele pode mudar tudo isso. O Senhor pode trazer o bálsamo, aqui representado pela pasta de figos, e colocar na sua ferida, e sarar, e tirar toda a dor. E a única coisa que vai restar lá é a cicatriz, para você lembrar que existe um Deus que fez grandes coisas por você. Que existe um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria, nesta noite, que você colocasse diante do Senhor a sua vida, a sua casa, aquilo que precisa de arrumação, aquilo que precisa de cura, que você clamasse a Ele. Que enquanto o louvor ministra essa canção, você pudesse saber que existe um Deus que não esquece de você. Que Ele está aí, do seu lado, do meu lado, do lado daqueles que estão em casa, só esperando que você fale aquilo que você precisa dizer para Ele. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e comece a falar com o seu Deus, com o seu Pai. Nesse momento, Ele está aí como seu Pai, que quer ouvir. Qual pai que ouve o clamor do filho e não se compadece? Qual pai que ouve e vê as lágrimas do filho e não vai buscar dar a ele aquilo que ele precisa? Senhor Deus, como filhos, nós queremos que Tu nos enxergue nessa noite. Olha para nós, Senhor Deus, como aqueles filhos que, mesmo errando, mesmo muitas vezes fazendo coisas que desagradam o Teu coração, te entristece, mas que Te ama e que busca a Tua face. Senhor Deus, que assim como foi com Ezequias, nessa noite, seja conosco. Que Tu possa trazer a notícia de que nós temos mais uma chance. De que tudo aquilo que muitas vezes parece ser sentença de morte para as nossas vidas, Tu vem e transforma em vida, em mais uma oportunidade. Mas que essa oportunidade ela seja aproveitada
para te adorar mais, para te buscar mais, para buscar a tua face, para fazer por ti e para ti aquilo que nós sabemos que nós precisamos fazer. Que venha vida sobre nós, Senhor Deus. Porque nós sabemos que Tu és o Deus que faz. Nós Te glorificamos, Senhor. Te exaltamos nessa noite e Te agradecemos por todas as coisas que Tu fez e que continua fazendo em nossas vidas. Nós acreditamos sim. E nessa noite, nós queremos derramar o nosso coração diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Posso Te ouvir, e o meu clamor já não muda o Teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em Tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o Teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os Teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso Te ouvir e o meu clamor já não muda o Teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em Tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o Teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os Teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus, mesmo Deus. Senhor, nós Te agradecemos por essa noite. Agradecemos, Senhor, porque a cada momento, a cada instante, o Senhor nos ensina. A cada correção, Deus, o Senhor nos mostra o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor deseja que nós nos achegamos, Senhor, mais perto de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós lançamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada. Nós derramamos, Senhor, a nossa vida e a nossa alma diante da Tua presença e pedimos, Senhor, arranque de nós, tire de nós, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor.
e que nós tenhamos, Senhor, essa coragem, essa força de retirar isso de dentro de nós, que nós não venhamos ter, Senhor, erros, pecados de estimação em nossa vida, mas que nesta noite, Senhor, nós venhamos nos colocar tudo diante do Senhor. Arranque de nós, Senhor, limpe, ó Deus, a casa, que nós dizemos aqui, Senhor, nós confessamos, Senhor, com os nossos lábios, essa casa é tua, Senhor. Então entre dentro de nós e arranque, ó Deus, arranque mesmo tudo aquilo que não é teu, toda sujeira, toda mentira, todo pecado, toda falta de caráter. Deus, arranque isso de dentro do nosso coração, pois uma casa suja o Senhor não tem prazer de estar, uma casa suja o Senhor não tem prazer de habitar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Damos a Ti toda a honra, toda a glória. Obrigado, Senhor, por essa palavra de ensino, Senhor, de correção, de esperança para as nossas vidas nessa noite. Nós colocamos a Tua serva diante de Ti, Senhor, que o Senhor continue usando, Senhor, poderosamente naquilo que o Senhor tem para a vida dela, estabelecendo, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós pedimos, Senhor, esteja conosco, que nós nunca venhamos, Senhor, nos afastar da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, hein, meu amado? Amém. Podeis assentar. Nós temos um recado pessoal de missões. Quero agradecer à irmã, a pastora, por ter aceitado esse desafio. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Missões estaduais, estamos continuando. E o tema desse ano, de 2021, é A Colheita é Agora. A palavra de Deus lá em João 4:35, a palavra de Deus diz assim: vocês não costumam dizer, ainda falta 4 meses para a colheita. Mas eu lhes digo, desperta e olhe e volta. Os campos estão maduros para a colheita. O irmão Felipe não conseguiu trazer um gráfico domingo e ele deixou responsável comigo para trazer o gráfico do nosso estado. Esses pontos que estão em verde é onde já tem trabalhos batista. Está meio amarelado, mas dá para entender. É onde tem os pontos que já tem e existe igrejas estabelecidas dentro dos municípios. Esses pontos meio laranjado, amarelado ali, é onde ainda existe pontos, trabalhos batistas, só que ainda precisa de mais uma ajuda, precisa de mais um acompanhamento e da nossa ajuda, das nossas ofertas, das nossas orações. E esses pontos que estão em vermelho é que ainda não existe nenhum tipo de trabalho batista. E então, no meio de a gente estar contribuindo é através de oração, de oferta, e se você tem vontade e é um chamado que Deus tem para a vida de vocês, esteja procurando a gente, que a gente vai estar conversando com o pessoal da Convenção Batista para estar enviando vocês para o trabalho. Eu fiz um cálculo que basicamente não é exato o cálculo, mas nesses pontos verdes que existe já trabalho batista, são mais ou menos em média 44 municípios. Os que estão em amarelo são 60 municípios. E os que estão em vermelho são 37 municípios que ainda não existe obra batista. Então, para o nosso estado, é muita coisa ainda, né? Então, a gente tem 141 municípios e precisa da nossa ajuda e que precisa de um trabalho para que Deus esteja cada dia mais abençoando. E eu queria passar um vidinho para encerrarmos. O mundo está cada vez mais conectado.
Informações em tempo real para todos os lugares do planeta. O desenvolvimento em todas as áreas avançam cada vez mais. Nos negócios, na medicina, nas construções, no campo. Oportunidades, possibilidades, velocidade. Mas a busca por soluções, facilidades, comodidades e bem-estar revelam outra necessidade. Corações vazios e sedentos, corpos cansados e sobrecarregados, famílias carentes de amor, perguntas sem respostas, angústia e dor. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Como Igreja de Cristo, precisamos continuar avançando. A esperança aos corações sedentos está na mensagem salvadora de Jesus. A seara mato-grossense é grande. Os cefeiros somos cada um de nós. E a colheita é agora. Envolva-se nesta missão. Desperte a sua igreja. Contribua com o coração. Campanha de Missões Estaduais de Mato Grosso 2021. Contemplando os campos maduros, obedecendo ao chamado de Deus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a você que esteve conosco, você que está nos acompanhando. Quero falar para vocês que o nosso pastor já está em casa, já saiu do hospital, está em recuperação. Pastor, um forte abraço para você. Essa igreja ama você. Amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, esperamos que domingo ele já esteja conosco, tá? Vá em paz, que Deus te abençoe grandemente. Tenha um ótimo final de semana. E nós estaremos aqui domingo às 9 horas no nosso EBD, às 19 horas no nosso culto de louvor e adoração. E você é o nosso convidado especial para estar conosco também. Amém? Deus abençoe.